Ou vamos aguardar mais um pouquinho? Ah, tá. Daí tem que gravação, né? Viviane, já... Coloquei aqui para gravar. Ou eu, Viviane, não sei. Colocamos para gravar. Eu apertei também. Então pronto, Mas acho que está gravando, né? Agora está. Ótimo. A gente poderia começar dizendo que, quando as pessoas forem falar, né, principalmente com a colaboração, de dizer qual o nome e de onde que vem, porque nós vamos colocar aqui no bate-papo, né, a apresentação, porque não vai dar tempo, porque nós temos 57 pessoas aqui nesse grupo, né, para fazer a apresentação de cada um, não dá tempo. Então, para que cada um, por favor, agora inclua o seu nome e a instituição a que pertence, né, ou ao que está, onde trabalha, né, para que a gente possa ter isso aí gravado no nosso grupo aí, tá? Então, mais uma vez, gente, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, porque trabalhar com conhecimento coletivo, né, é uma responsabilidade onde cada um de nós compartilha específico, que é esse que nós estamos falando, de plantios de espécies nativas do Cerrado, e quais são aquelas que têm mais potencial para serem utilizadas para a recomposição do Cerrado. E aqui nós estamos fazendo um corte, deixando de lado as espécies florestais, né, que estariam associadas com os SAFs, né, e procurando enfatizar aquelas espécies que estão ajudando a recompor sistemas savânicos, né, que são aqueles onde as árvores estão mais espalhadas, ou mesmo situações de recuperação de campo, que é um desafio enorme que a gente tem aqui no bioma cerrado, né? Quais são as espécies campestres? Você pode imaginar que a gente possa fazer como recomposição. Tenho certeza que esse não é o primeiro de muitos que a gente ainda quer fazer, porque esse compartilhamento de informação ele acontece com várias reuniões desse tipo. A gente fez lá no Web Ambiente, para quem não conhece, eu convido a dar uma olhada, né, no site Web Ambiente, www.webambiente.org.br, ou conhecer também o que a gente tem lá. Então, vamos lá, Viviane, tem ali, a gente está nessa pergunta, né? Que pergunta, o que nós gostaríamos que vocês compartilhassem conosco? Isso, eu estou tentando compartilhar a tela aqui, só um minutinho, Tá. Porque eu acho que quando a gente projeta a pergunta, fica mais fácil, né? Para as pessoas perfeito. voltarem, realizarem a leitura. Espera aí, só um minutinho, estou tentando compartilhar. Mas, enquanto isso, você está compartilhando, a gente pode ir falando ou não? Eu acho que a gente pode dar início, sim. Pode ir. A preocupação nossa é quando nós falamos, vocês viram que a Paulinha mostrou para a gente uma série de espécies, né? Algumas espécies que estão sendo plantadas, mas não falou a densidade, não falou a cobertura que essas espécies vão proporcionar no ambiente, né? Então, essa preocupação, quando a gente fala tal, quais são as espécies que a gente iria recomendar? O que é que a gente está vendo? Porque se nós estamos preocupados com um resultado que engloba retorno econômico, né, produção, né, possível retorno econômico, e aquilo possa colaborar para a saúde alimentar das pessoas, né, quais são essas espécies? O que é que a gente tem visto? O que é que a gente tem trazido da experiência de plantio que a gente pode ter numa propriedade? O que a ciência tem pesquisado, né, para que a gente possa compartilhar com as pessoas, tá? A Viviane está compartilhando com vocês aí as perguntas, né, que nós vamos trazer exatamente quando fala de quais são essas principais espécies. A Paulinha já falou de algumas para nós, né? Trouxe alguns exemplos, mas tem alguma outra? Pronto, ótimo. Está aí a nossa proposta, o nosso evento, né? Como é que a gente vai olhar e agradecer mais uma vez a colaboração de cada um de vocês nessa proposta de que, lembrando que nós não estamos propondo aqui mais uma monocultura de baru, ou mais uma monocultura de mangaba, mais uma monocultura de piqui.
A gente está procurando trazer uma proposta que, ao mesmo tempo que traga soluções econômicas para o produtor, né? Por isso esse olhar, quais são as espécies que nós estamos considerando, e para que ela possa fazer parte de um sistema serratense, ela tem que ter algumas características ecológicas, de não sombrear muito, né? E trazer retorno econômico, né? E depois nós vamos falar também de quais, para você fazer isso, como é que a gente faz, qual espécie que se dá bem com qual, tá certo? Essa é a nossa pergunta em termos simplistas, né? Com quem que se dá bem com quem? Vamos começar com as principais espécies a serem consideradas? Alguém quer dar um palpite aí? De alguma... Não deu para ouvir, Felipe, que fez um barulhinho de outra pessoa. Vamos começar com o quê? Acho que você podia repetir, por favor. Vamos começar pela primeira pergunta, né? Quais são as principais espécies que nós estamos considerando nesse processo? Estou recebendo sugestões aqui, gente. Eu acho que a gente deve considerar as espécies que não são agressivas, que não e que possam garantir o famoso SANA, segurança alimentar e nutricional. Eu acho que tem algum exemplo, Pedro? Eu teria, por exemplo, piqui, cagaita, murici, caju, são espécies que alimentam as pessoas e uma enorme quantidade de outros colegas, outros animais, que trazem um ciclo ecossistêmico interessante para a gente. Eu começaria com essa aí, piqui, mangaba, murici, jatobá. Olá, gente. Olá, eu sou Darcy, eu sou da Associação dos Fruticultores, Apicultores e Meliponicultores de Araguacema, aqui no Tocantins. Eu sou agricultor de reforma agrária e, na minha propriedade, eu estou a desenvolver justamente parte dessas frutas que o nobre companheiro acaba de abordar, onde eu tenho plantio, o baru, eu tenho a cagaita, plantio de mama-cadela. E quando o Felipe aborda nessa questão de sombreamento, dessas questões, realmente o consorciamento legal que eu vejo que seria interessante, tanto para questões do bioma mesmo, a conservação do bioma e a segurança alimentar e a questão econômica do agricultor, o casamento bonito e gostoso de se ver é mangaba, mama-cadela e cagaita. São árvores, entendeu, de pequeno porte, né? E tem uma economia legal, né? Aqui eu já estou a de plantar e estou gostando muito do que estou fazendo na propriedade, né? Os 28 hectares da propriedade, eu quero fazer isso, né? Em toda a extensão do Cerrado Aberto, né? Que tenho, não tenho pretensão e nem quero fazer abertura de áreas, porque o meu cerrado já está aberto, né? Então não há necessidade de eu estar fazendo abertura. A minha preocupação hoje com o cerrado é grande nessa questão, e como pequeno produtor de reforma agrária, como um assentado, né? Eu tento trazer essa realidade para o pequeno produtor, né? Mostrar que os frutos do cerrado pode dar uma segurança alimentar, né? E eu vejo que tem sim. E hoje, nesse encontro, eu estou gostando muito, né? Parabéns para os organizadores desse Saci, que estou apaixonado pelo Saci, né? E estou gostando da ideia, tá? Aí está aí a minha contribuição. Quantos hectares você tem plantado, Darcy, faz favor? Hoje eu tenho de mangaba, eu estou com 2,5 hectares de mangaba, tenho 120 pés de barus plantado, mas a projeção é para plantar um alqueiro de barus, e os outros frutos, cagaita, mama-cadela, eles estão consorciados dentro de uma área de 1 hectare. Mas aí essa é a área que eu tenho de plantio. Muito obrigado, Darcy. Muito obrigado. Okay. Alguém mais? Felipe, eu queria fazer um comentáriozinho. Faz favor, Isabel. Que eu acho que, Isabel do ISPM, eu acho que são vários modelos, né, que poderiam ser propostos, assim, né? Então, modelos para savana, né, para esse rato restrito, modelos para campo, e com o objetivo
objetivos, por exemplo, relacionados a plantas medicinais ou a plantas alimentícias, como os carros-chefe, digamos assim, né? Acho que tudo tem que ter tudo, né? Mas carros-chefes poderiam ser plantas mais relacionadas a alimentos, tanto para venda ou para alimentação da própria família. E pensei também nas plantas ornamentais, né? Que agora tem aqui, até conosco aqui hoje, tem estudante de arquitetura. Eu vi aqui no chat, se é estudante, me perdoe se já não for estudante. Mas é interessante também, né, esse olhar agora da gente também cultivar plantas do cerrado para vender, para pôr em vaso, para vender para paisagismo, para arranjos. Então, também isso é uma coisa que a gente pode desenvolver nos nossos sistemas, né? Então, tem um universo aí. E aí, Felipe, o último comentário que eu faço é que você falou que é bom não sombrear muito, mas aí eu acho que pode ter essas que sombreiam, mas de forma mais esparsa, né? Um jatobazão, basta um pé de jatobá para a gente ter bastante farinha de jatobá para vender na feira, e pode ser um pé só no meio do sistema, ou na beira, né? Ou 3 pés, enfim. Só. Muito Obrigado. gostoso conversar sobre isso. Obrigado, Isabel. Muito obrigado. Não, muito gostoso. E, gente, vocês não querem saber o quão importante é isso aqui para a gente poder subsidiar os programas de regularização ambiental nos 10 estados que têm cerrado no Brasil. Vamos lá, gente. Vamos lá. Estamos aguardando aqui. Quem mais? Acho que vale ir lendo o chat também, Felipe, tem bastante coisa sendo contribuída lá. Eu estou é que aqui, de repente, deixa eu ficar aqui isso, no chat. O que nós estamos aqui preocupados, né, como o Darcy contou a experiência dele, sabe? E você trouxe aqui, Isabel, essa coisa das plantas medicinais. Quais plantas medicinais alguém já tem plantado aí? Alguém já fez alguma coisa? Tem um consórcio? Como é que é? Contam para a gente aí, quem que já fez algum plantio e está conseguindo com que ela, quando a gente fala, vá para frente, né? Que a proposta desse evento, né, é exatamente que a gente possa dar esse tom. Esse tom vem de vocês que estão participando, né? Eu não gostaria de colocar aqui a pesquisa, nós temos esse dado ali. Eu posso engordar essa nossa proposta aqui com alguns dados de pesquisa, né? Mas quais são os principais desafios, né? Alguém acha que da importância de você ter variedades mais produtivas, por exemplo? Onde estão essas variedades? Que nem fala o piqui sem espinho, né? Quem tem plantio de piqui? Alguém tem plantio de piqui sem espinho ou com polpa mais qualificada? Umas mãos levantadas aí também, Felipe. Felipe, Opa, vamos lá. a gente pode ajudar aqui no apoio das mãos. Nós temos o José Ivan aqui com a mão levantada. E acho que era importante também reforçar que quem está colocando aqui no chat, se quiser levantar a mão e falar, talvez seja melhor aí para a relatoria, que está anotando tudo que está sendo colocado aqui. Perfeito. O espaço é para falar, né, Sandra? A gente tem espaço para falar aqui. Sem inibição. Isso. José Ivan está aí no primeiro da fila com a mão levantada. Ivan, vamos lá. Coloca aí. Você que gosta. Como é que você está? Tudo bem, Zé? Estou bem. Obrigado por esse evento importante. Muito tranquilo e feliz com essa oportunidade de trocar ideias sobre isso. Sobre produtividade, eu acho que nós temos um empresário que é um engenheiro agrônomo chamado Sérgio, que desenvolveu um bom viver, um viveraço para poder fornecer, vender mudas a um preço bom e está trabalhando com o melhoramento do baru, especialmente, de um modo muito interessante. Eu estive lá na Fazenda Savana. Sexta-feira vou pegar umas 100 mudas de baru, 50 de uma variante, 50 de outra, e sugiro que a gente plante essas diversas que já foram citadas aí nas propostas de cobertura vegetal,
e ofereço novamente um sítiozinho pequeno onde a gente vai fazer essas experiências, né? Acho que fica com dificuldade lá de ter capim. O capim do cerrado acho que passa a ser uma coisa mais difícil da gente manejar e colocar nos arranjos produtivos aí serratenses. E assim, da minha experiência com o jatobá, que venho trabalhando há muito tempo, acho que a gente pode consorciar as várias aí, mas desse movimento aqui nós vamos sair com ideias e práticas muito boas. Obrigado a vocês por tudo aí. O sítio continua lá à disposição para quem quiser experimentar. Fica a 100 quilômetros do DF, às margens de um rio que precisa ter a sua mata ciliar recuperada, e está aí disponível para o grupo se quiserem fazer uma atividade prática lá. Perfeito. Obrigado, José. Vamos passar para a Ana Clara agora. Muito obrigado. Oi, bom dia. Então, eu estudo cerrado, mas eu nunca plantei assim. Mas as espécies que eu estava pensando era justamente o jatobá, né, o ipê, que inclusive é uma punk que pode ser trazida como, né, alimentícia, e também ela é medicinal, então ela tem várias maneiras de ser utilizada. E eu pensei no araticum também, que é uma anona, né, muito interessante. E além de jatobá e entre outras espécies assim. Aí eu queria só agradecer também, muito bom esse evento e tá fazendo parte dele. Obrigadão, gente. Obrigado, Ana Gislaine. O que você tem para contar para nós, por favor? Tem também umas plantas de importância apícola e de meliponicultura, que nem, como o açapeixe, essas flores, que eu acho que seria legal para a questão de polinização. É mais isso. Mas você tem alguma experiência? Você fez algum plantio ou você está destacando essas plantas? O açapeixe eu já plantei. Funcionou bem. Tá, perfeito. Obrigado. Eu estou vendo aqui que alguém colocou, quem foi aqui? A Ana Clara, você colocou a caliandra como boa para também boa, mas alguém aí já tentou plantar caliandra, que é uma flor muito bonita, né? A gente está falando do ornamental. Alguém aqui plantou? Aqui em casa eu tenho muitas caliandras nativas no jardim. Eu nunca consegui plantar, mas as próprias sementes que são irradiadas, né, dos frutos, vingam com muita facilidade. Eu tenho experiência com jatobá e ipê do cerrado, ipê verde, eu consegui já plantar 3 ipês verdes. Eles têm um crescimento bem, assim, são 10 anos de crescimento, mas às vezes com 5 ele já frutifica. E a gente falou de plantas medicinais, eu tenho bastante sucesso com macela aqui em casa. E só de dispersar a semente naturalmente. Então, e eu deixo muitas espécies nativas que vêm, porque eu tenho algumas frutíferas de fora, né? Amora, enfim, atrai muita pitanga, atrai muito passarinho, e vem outras árvores nesse conjunto, né? Então, eu deixo as árvores que vêm também naturalmente se desenvolverem. Perfeito. Vamos lá, Luísa Odíria. Pode compartilhar com a gente? Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu sou Luísa, eu falo aqui de Brasília, sou recém-formada pelo Instituto Federal de Brasília em agroecologia. No momento não estou atuando, estou estudando, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar participando desse evento, com bastante conhecimento sendo difundido.
E vocês levantaram vários pontos interessantíssimos. A primeira pergunta que a gente está discutindo, né, que são as principais espécies a serem consideradas, eu estou aqui anotando várias conforme vocês vão falando, e aí eu me deparei com essa realidade de que são infinitas as possibilidades, né? Vai variar, dependendo da realidade de cada produtor, se ele vai querer ou se vai ser mais voltado para comercialização também. Qual vai ser o foco? Falaram das ornamentais, eu achei isso interessantíssimo, porque é possível incorporar juntamente ali com a produção de alimentos a produção de espécies ornamentais, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais procurando ter acesso a plantas dentro de casa e para trazer um bem-estar, né, geral. Então, uma coisa que eu queria dizer sobre os desafios, né? Você pode inserir o que você quiser, desde que você tenha condições de cultivar, colher, beneficiar. Isso aí traz uma série de desafios, né? Porque envolve mão de obra, envolve um trabalho que tem que ser bem planejado, mas é possível. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para vocês. Obrigado, Luiz. Luísa, muito obrigado você. Igor agora, Igor Avelini. Tudo bem? Oi, gente, bom dia. Na verdade, sou eu que vou falar. Meu nome é Vitória, eu sou aluna do IFB também, de agroecologia, e eu queria falar um pouquinho do alecrim do campo, que é uma planta que eu amo muito aqui de Cerrado, e eu tive algumas experiências aqui em casa, né? A gente tem uma área de 2 hectares de cerrado, né? E o ano passado pegou fogo aqui em junho, pegou fogo em quase tudo, só não pegou fogo na casa. E aí a gente começou a contar, então a gente trabalha com sistemas agroflorestais, né? Dentro dessa realidade de cerrado em volta. E depois do fogo, começou a nascer muito alecrim no campo aqui em casa. Então, hoje a gente tem muitos alecrins do campo espalhados pelos nossos sistemas agroflorestais. E é uma planta que atrai muitas abelhas, né? Muitas abelhas nativas, elas fazem a própolis verde, que é uma das própolis mais poderosas que tem. Ela é uma planta muito legal porque ela dá bastante folha, então para você desidratar, para fazer tinturas também, para comercializar, é muito massa. Então, acredito que, e uma vez que você tem o alecrim do campo, como a semente dele é muito facilmente dispersada, igual o do açapeixe, você tem sempre, né? Então, começa a nascer alecrim do campo em vários lugares. Queria trazer, assim, só essa contribuição do alecrim do campo, que é uma planta que eu amo de paixão. Eu diria assim, o alecrim do campo, ele tem sido usado para ração de aviários, né? De galinha. Ele é muito nutritivo, né? Eu imagino, assim, que a gente ainda não tem estudos suficientes, mas já ouvi dizer de muitos lugares que ele é muito nutritivo. E tanto o alecrim do campo quanto o açapeixe, a gente tem usado eles também para poda e adubação verde. Crescem muito bem. Felizmente, né, a gente não plantou, mas eles nasceram por todo lado. Realmente a nossa chácara ela é bem conservada, a gente tem mais ou menos um pouco mais de 1 hectare plantado com sistemas agroflorestais produtivos, com principalmente espécies exóticas, mas a gente tem usado, por exemplo, substituindo o eucalipto, que é mais usualmente utilizado como planta emergente para poda e adubação, a gente substituiu em praticamente 2/3 das áreas, dos locais que a gente ia plantar o emergente para poda de ciclo médio, a gente plantou a imbaúba, que ela tem um ciclo bem menor, mas como a maioria das plantas, das frutíferas exóticas que a gente plantou são de porte baixo e de extrato alto, realmente para a imbaúba despedir do sistema em mais ou menos uns 5 anos, quando as frutíferas exóticas começarem a produzir, que são, por exemplo, a romã, o figo, a goiaba, o limão siciliano, dentre outros. Legal, muito obrigado. Eu quero antes de passar a palavra aqui para o próximo, para o Reginaldo aqui,
Eu queria fazer uma pergunta para vocês, até de outras perguntas, pessoas que têm aqui, que é propagação vegetativa. Entendeu? Porque uma das grandes coisas que a gente tem com plantas, principalmente plantas de extrato herbáceo, né, no caso, vocês têm alguma experiência? Quem tiver, por favor, compartilhe de facilidade de propagar vegetativamente alguma dessas plantas que a gente está falando aqui, que está nessa parte de característica ecológica, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá, porque eu não concluí minha fala. Desculpe, ela sumiu, então tá certo. Então, conclua, faz favor, Igor. A internet oscila demais. Me desculpa. Mas, então, continuando, a Embaúba vai sair do sistema em 5 anos. Ela tem uma madeira de rápida decomposição, mas eu acredito que o sistema radicular da Embaúba ela é incrível. Quando você tenta transplantar uma Embaúba, a quantidade de raiz periférica superficial é muito grande. Então, eu acho que retirar a Embaúba do sistema em 5 anos vai ser muito legal para o sistema pela transmissão de exudatos e decomposição dessas raízes. E a mutamba, ela é também uma nativa que muito boa para poda, muito boa para o uso da madeira para movelaria. Então, a gente tem essa perspectiva de trabalho com a madeira da mutamba. Para forrageamento, a gente usou aqui o jambu para produção, para temperamento de cachaça de jambu. E ele pegou muito bem. O jambu, como muitas espécies, assim como a embaúba, são espécies típicas da Mata Atlântica, mas, na verdade, elas são encontradas em praticamente todas as matas ciliares no Cerrado. Então, ela é uma planta do Cerrado, né? É difícil a gente trabalhar indicando plantas para o Cerrado, porque a gente tem que falar de que Cerrado que a gente está falando. No caso aqui, a gente quer proporcionar uma estrutura florestal mesmo para a nossa produção. Então, a gente tende a acabar pensando mais em espécies de mata ciliar. Tá? Mas e o jatobá, a gente plantou bastante e tem sido muito bom. A gente plantou, como sempre, nos sistemas agroflorestais, com uma certa densidade, para que no futuro a gente escolha quais espécies vão ficar e quais não vão ficar, porque são plantas de ciclo mais longo, de extrato emergente, e que ficam no sistema há muito tempo. Então, realmente, a gente não pode adensar muito em termos de... O objetivo, viu, Igor, aqui, o objetivo é exatamente ter uma alternativa para os sistemas florestais, entendeu? O objetivo aqui nessa nossa conversa é trazer espécies para os sistemas savânicos e para os sistemas campestres. Eu acho que esse assunto das espécies florestais vai ser objeto de um novo evento desse tipo aí. Aí sim nós vamos ter bastante aporte dessa informação que nem você tem, que não deixa de ser importante, né? Essa é a preocupação desse evento aqui agora. Mais alguma coisa, só para finalizar? A baunilha do Cerrado, Isso. Eu acho que é uma espécie que tem muito potencial econômico. O cajuzinho do Cerrado tem um grande potencial também. A cagaita e o murici e o piqui também são espécies que realmente têm um tempo de crescimento que muitas vezes inviabiliza pensar ele, assim, porque são espécies que demoram de 15 até mais de 20 anos para produzir. Então, não o murici, mas a cagaita e o piqui, né? Então, muitas vezes, a gente tem que plantar pensando num futuro muito distante. Mas é isso, muito prazer estar com vocês, revendo muitas figuras aí importantes da militância aí, e é isso, um abraço aí. Obrigado, gente. Reginaldo, por favor, agora. Agradecer também a todas e todos pela oportunidade aqui de estar participando desse evento.
Começar pela fala do Igor aqui, o Embaúba, uma espécie que produz, assim, é muito atrativa para pássaros, tem um crescimento muito rápido e realmente penso eu que tem um potencial realmente muito grande, pode e deve ser muito utilizado. E já é muito utilizado para recuperação de áreas degradadas também, né? Para restauração, mas sem dúvida que pode contribuir, até mesmo... Oi? Vocês estão me ouvindo? Estamos. E também, assim como o Igor comentou, ela é uma espécie que produz uma madeira interessante, assim, material que decompõe rápido, e essa era a colocação que eu queria fazer em relação a essas espécies. Sobre essa questão que foi colocada no grupo aqui, plantas de cobertura, é bem bacana mesmo, porque você chega, às vezes, em algumas áreas degradadas, né, ou mesmo colonizadas por antropógon, por essas espécies, e muitas vezes a pessoa, por ser leiga, vai, queima e retira essas espécies, e eu tenho tido uma ótima experiência com antropógon, tenho manejado o antropógon, né, para cobertura de solo, e eu acho que é uma espécie bacana também. E o margaridão, muitos aqui devem conhecer, é uma espécie muito bacana porque você pode triturar para cobertura de solo, e ela é uma planta muito boa para fazer massa, biomassa, produção de, no caso, para apicultura, para meliponicultura também. Meliponicultura eu não tenho certeza. E uma espécie também, eu acho que é bem interessante, é o guandu arbóreo. O guandu arbóreo, as plantas que a gente tem aqui no campus, assim, elas vão muito bem, e é uma espécie que também, tanto para essa questão da trituração, e fixação de nitrogênio, cobertura de solo, mas também é uma espécie comestível, né? Tem um feijão maravilhoso, né? Sobre essa questão também que foi falado do aça-peixe, aqui numa área que a gente convive aqui, tem muita, é uma época agora que tem semente de sobra, né? Então, até realmente é uma espécie assim, super visitada, e pode contribuir muito com a própria cobertura do solo. E, para finalizar, foi falado também a questão das ornamentais. Eu tenho tido uma experiência com essas helicônias, também com espada de São Jorge, pensando assim, né, que você vai triturar esse material, uma parte pelo menos, para a produção de fitomassa, cobertura de solo, pensando numa área produtiva, né? E para finalizar, aqui em Arinos, estou muito próximo de Goiás, e aqui tem um negócio do baru cresceu imensamente, né? Então, hoje o baru, os agricultores aqui, os agricultores familiares, até mesmo médios agricultores estão plantando mesmo o baru, que aí já não tem já é uma planta que há 4, 5 anos, né, já está com uma produção razoável. Essa é uma espécie que pensa assim que é muito relevante, porque o baru você consegue armazenar por um bom tempo, e é uma espécie que aqui é muito comum a gente conseguir, para finalizar, né, aqui é muito comum a gente compra uma garrafa PET assim, de 2 litros, e aí você encomenda lá da pessoa. Então nós temos, muito comum o pessoal quebrador de baru, né? E aqui na cidade, mais e mais pessoas, Urucuia, essa região que o pessoal, todo mundo está plantando bastante também. Legal. Agradeço aí pela... E no federal tem um professor aqui que está trabalhando com baru, ele não está aqui, ele está no outro grupo, ele vai falar um pouco mais, que é o Gabriel. Não, ele está conosco aqui. Muito obrigado, Reginaldo. Com certeza, agradecemos a sua contribuição aí. Vamos passar aí, muito obrigado, passar para o Marcelo Podestá agora, por favor. Bom dia, me escutando? Estou, perfeito, Marcelo. Bom dia. Bom, eu queria fazer uma colocação, assim, porque acho que as perguntas que foram colocadas em cima da norteadora aí, né, pela Isabel, né, os objetivos diferentes, e agora pelo Igor também, qual cerrado estamos falando, né, que acho que é um ponto fundamental, assim, estamos conduzindo uma experiência bem interessante, está bem no começo ainda, mas aqui na Serra do Cipó, onde a gente está trabalhando
com a área do parque, então um contexto bastante diferente de uma produção comercial, vamos dizer assim, mesmo dentro da agricultura familiar, e dentro de uma ideia de reflorestamento da cidade. Então, assim, nós estamos falando de um cerrado que é bem diferente, por mais que tenha características em comum com o cerrado do norte de Minas, de Montes Claros, e com o cerrado de Pirenópolis, de Brasília, né? Então, quando a gente chega lá, fica óbvio a presença de algumas espécies que são endêmicas, que estão bem adaptadas e que qualquer sistema que fosse ocupar essas áreas teria que considerá-las, assim, teria que começar dessas áreas e pensar a partir delas uma reconstrução. Então, as espécies que são endêmicas, que compunham aquela biodiversidade original, que são atrativas para a fauna local, né? Então, para as abelhas e para os animais nativos. Em seguida, partir para o âmbito do uso alimentar e medicinal tradicional, para poder fazer uma seleção das espécies, né? Daquele uso local. Os aspectos nutricionais, gastronômicos, né? Compondo aí a segurança alimentar e nutricional de uma forma mais completa, para especiais que podem também trazer várias possibilidades. Então, existem, obviamente, alguns carros-chefes aí. Então, quem consegue plantar cajuzinho, pequi, e mangaba, e araticum, e jatobá, e todas essas que plante, porque são importantíssimas, mas vamos ter várias variações aí, áreas de pasto que precisam de ser reflorestadas, então entram os andus, os feijões miúdos e todas as outras que podem contribuir, exóticas, mas, sobretudo, na minha opinião, aquelas que já estão, porque na própria Serra do Cipó eu tenho um cerrado de baixada, assim, com muito pequi, muita mangaba, muito cajuzinho, quer dizer, menos cajuzinho, porque é um dos que está mais sofrendo, mas tem as áreas de cerrado de altitude que viram campos rupestres, então uma quantidade de congonhas nativas, de lípias, né? Plantas super especiais aí para fazer chá, para fazer produtos maravilhosos. Então, pensar espécies por si só, sem pensar no contexto, não vai ser um processo muito amplo para conseguir chegar em algo, talvez. Então, pensar também essas regiões de uma forma conjunta, assim, como vocação mesmo. Então, qual é a região que é boa para plantar cajuzinho, plantar pequi? E, a partir daí, a gente tem um olhar sobre elas sistêmico. Não adianta eu querer trazer para a minha região o jambu e outras coisas que não vão nascer. Então, ali do lado já tem 500 outras espécies que têm efeitos, inclusive, próximos ao do jambu, na área da Serra do Cipó. Tem pessoas super conhecedoras dessas espécies, então, eles são os guardiões dos jardins, das medicinais, das aromáticas, né? E todas essas que vêm sozinha no cerrado, como o alecrim, e que elas façam parte para trazer as abelhas, para trazer tudo que a gente precisa de reconstruir. Então, Legal. essa que é a minha contribuição, a gente pensar por região, juntar esses conhecimentos que a gente já tem de espécies que estão funcionando. Então, a embaúba precisa de trazer ela, porque ela já vem sozinha, mas precisa de voltar nos machacalis e aprender a fazer o fio da embaúba de novo, porque vamos ter mais um material incrível para fazer as embalagens, as cordinhas, Ótimo. por aí vai. A Indira, né? A Indira. Gente, isso. Eu quero agradecer, deixa eu falar, a gente está faltando um pouquinho, nós vamos mudar de sala às 10h15, eu tenho a Marian, a Tatiana Antunes e o Daniel para falar. Maria, vou passar a palavra para vocês três, Marian, Tatiana e Daniel, para que a gente faça o encerramento desse grupo aqui, tá? Faz favor. Mariana. Bom dia. Eu acabei de entrar no IFB para agroecologia, então eu acabei de começar essa minha orientação direcionada, né? E aí, tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma avózinha minha e ela comentou que a sucupira lá no estado de São Paulo está em falta. Parece que não tem, não vou usar a palavra extinção, porque eu não tenho certeza, mas os velhinhos de lá têm uma demanda muito forte por sucupira. Legal. Simplesmente acabou, não tem sucupira por lá. Perfeito. E aqui a gente tem muito. Só que ainda tem. Ainda tem. Só aqui em casa tem uns 4 pés grandes já. E dá muita semente. Obrigado, Maria. Passar para a Tatiana, para dar tempo aqui antes da gente fechar isso aí. Tatiana. Olá, bom dia. Tudo bem?
Eu vivo aqui numa região de Cerrado, uma faixa curta que fica numa área alta da Cuesta. Eu estou no interior de São Paulo. O potencial de regeneração do Cerrado aqui é bem grande. A gente ainda tem um sistema radicular bem rico, então, em geral, basta você tirar a braquiária para isso daqui florescer. Eu queria dar um exemplo de uma área que eu conheço e visito muitas vezes, que tem uma quantidade grande de barbatimão, e daí destacar o potencial não só medicinal do barbatimão, como também tintório, né? Ou seja, a gente pode também beneficiar de modo que o barbatimão ofereça o tanino, que é um recurso fundamental na tintura de tecidos e a possibilidade de você, enfim, beneficiar as próprias roupas, né? Então, junto do barbatimão, eu observo muitas mirtáceas e muitos capins. Então, a gente estava falando dessa combinação. Eu queria só trazer o destaque que elas vivem juntas. E é isso. Obrigada aí, tá ótima o bate-papo. Pena que é pouco tempo. Obrigado, Gente, Tatiana. só uma licença. Bom dia a todos. Só avisando, tá faltando 5 minutos para a gente trocar de moderador e relator. Então, desculpa interromper, mas para a gente seguir a programação. Perfeito. Falta passar a palavra para o Daniel. Faz favor, Daniel. Prazer ter você aqui. Legal. Parabéns, Felipe. Parabéns à equipe organizadora aí. Esse assunto é tão interessante e tão importante, né? Eu queria falar sobre o funcionamento do Cerrado, porque a motivação desse encontro, uma das principais, é que a gente precisa fazer um sistema agrícola que seja similar em funcionamento ao que a gente tem do Cerrado. Então, o Cerrado não tem uma cobertura de dossel, ele é resiliente ao fogo, ele tem um extrato graminoso e a gente acaba falando muito de árvore. E essas árvores vão combinar com o que debaixo delas? Porque se a gente encontrar só a espécie nativa que substitui as nossas espécies engenheiras exóticas, a gente está fazendo floresta do mesmo jeito, a identidade das espécies não mudou o funcionamento. Então eu acho que não dá para falar de pastagem sem falar de gado entrando no sistema. E eu acho importante quando a gente pensa não no quintal de casa, que eu acho que todos têm direito de fazer agrofloresta, mas para a reserva legal, que é um dos vieses que Felipe propõe, uma reserva legal ela deveria funcionar como nativo. Então, aí sim a gente vai estar pensando em Cerrado. Não tem a ver só com espécie, mas com funcionamento. E a pergunta que não vai dar para responder agora, mas quais são as espécies agrícolas que combinam com o ambiente de savana? Quais são as espécies agrícolas que convivem com a acidez do solo, com o fogo e outras características do Cerrado, né? Bom, estou muito empolgado com esse encontro, acho que a gente vai ter tempo de discutir isso mais e outras reuniões para a gente poder saber o que de fato que são sistemas similares ou análogos às savanas, né? Obrigado, Felipe, obrigado, pessoal aí da organização. Não, foi perfeito. Como um encerramento, não poderia ter sido melhor para o tempo que a gente está tendo, Daniel. É esse desafio. Falhou para mim o som. Está falhando aí? Não, mas deu certo. Deu para a gente ouvir aqui bastante bem. Eu acho que o Daniel simplesmente resumiu o que eu ia falar aqui. Ele simplesmente resumiu aqui o que se eu tivesse encomendado um encerramento para essa nossa fala, não teria sido melhor do que isso aqui, né? Então, gente, esse é o desafio. Foi ótimo. A gente tem que ouvir essas falas que vocês trouxeram aqui, né? Ela vai ser recapitulada aqui dentro do tema, trazida e compartilhado com vocês, porque esse é o grande desafio que a gente tem, se a gente quer transformar essa atividade, saindo da área de uso alternativo do solo, que é onde a gente faz agricultura, para aquilo que a gente está chamando de reserva legal e APP. Tá? Essa transição, esses são ambientes diferentes. Tudo que foi falado aqui tem nichos, tem espaços, né, para que a gente coloque essas informações que vocês trouxeram aqui para a gente, mas quando a gente fala em reserva legal APP, nós temos que tomar esse cuidado que o Daniel trouxe para a gente, né? Entender a engenharia que a espécie tem, que é
parte da ecologia dela, parte do funcionamento daquela espécie, para que a gente possa fazer a recomendação. Já está terminando aqui. Viviane, quer falar alguma coisa, por favor? Não, só que deu para a gente colher muitas informações, né? Que acho que era justamente esse o objetivo da gente perceber quem está já na prática avançando e trazer informações importantes que podem fazer com que a gente tenha uma matriz aí de espécies carro-chefe importante, né? Destacando só essa última pergunta do Daniel para fechar mesmo, das agrícolas que combinam com as savanas. E aí o pessoal dos assentamentos tem trazido para a gente a importância das punks rústicas, né? Que elas vão envolver aí um processo da gente conseguir produzir dentro das savanas. Queria agradecer a todos aí, nós estamos em cima da hora, né? Bater palmas aí, muito obrigado pela contribuição, nós temos aqui 59 pessoas, muito obrigado, gente. Estamos juntos aí, Marcelo, obrigado, José, Ivan, Tereza, Janaína e Sandra, a gente não precisa falar. Kátia, Isabel, faz tempo que a gente não se encontra, né, Isabel? Beijo. Aí, Ana. Já passou para 10h16, nós já estamos no lucro aqui do tempo aqui em cima. Atrasada, a Nádia que vai abduzir a gente. Vai abduzir a gente. Obrigado, Maria do Carmo. Tá? Valeu. Reginaldo, Mariana. Eu não sei como é que vai ser a coisa aqui. De repente vai ser automático. Aqui, Ana Clara, obrigado. Antes da abdução, foi muito bacana. Joia demais. Obrigado. Parabéns. Não, isso é a primeira de vários, sabe? Vocês podem ficar preocupados que é o primeiro de vários. Nós vamos tocar isso aqui, os resultados a gente quer colocar lá no Web Ambiente para vocês, tá? Guardem, se possível, o que está escrito no bate-papo. Está sendo gravado. Sim, está sendo o gravado. bate-papo também é gravado. Sim, obrigada. Nós vamos organizar isso aí. Nós vamos ser conduzidos de volta a uma nova sala, é isso? Vamos, nós vamos. Aqui vai ficar só o Felipe e a Viviane, que está fazendo a moderação e a relatoria, e a gente vai para outra sala. Mas vai entrar o ícone para encaminhamento, é isso? Não, a gente vai... então, nós já está chegando a Fátima, então a gente não vai... Na verdade, nós ficamos, os moderadores é que mudaram. A gente já está aqui, nem viu. Nem percebemos, já entramos na já terminei de gravar, né? Chega chutando a porta, chega chutando a porta. Online. Gabriel, eu não tinha que parar de gravar lá na outra sala? Não deu tempo, não. Quando eu ia apertar o botão, já pulei para outra sala. E agora? Agora já está sendo gravado aqui, gente. Vamos aproveitar. Aqui está gravando, né? Aproveitar a gravação. Teoricamente, lá está gravando também, né? Também. Eu vou pedir para a Thay confirmar, gente. Então, agora é com vocês aí, Gabriel. Então, pessoal, estão aí novamente aí, estamos juntos aí. É um prazer estar aqui com você. A gente, que seria a pergunta geradora sobre os arranjos, né, e os consórcios. É muito difícil, né, devido às diversas particularidades que existe no processo de restauração, de introdução de um sistema. É difícil você trazer uma proposta, né, debater uma proposta e algum modelo, né? Então, tivemos algumas contribuições específicas, de observar a dinâmica das espécies na vegetação nativa, no cerrado, né? Então, me fugiu o nome, Fátima, não deixa mentir sozinho, não, que já tem uns 20 anos lá, o processo de restauração, né, lá em Cavalcante, que trouxe alguns arranjos de espécies nativas do Cerrado, que sempre... É o professor Fábio, não, professor não, é Fábio Pádula, guardião da reserva legal, não sei de onde lá. Esse dos acho que é uma RPPN, eu acho, né? Isso. De Cavalcante, eu acho. Exatamente. Foi muito reforçada a questão de
de ter diversas opções para diferentes contextos, né? A capitalização do agricultor é diretamente... A gente tem aí um conjunto de pessoas, de produtores rurais descapitalizados, né? Por exemplo, a região de Arinos. A gente tem assentamentos aqui a 70 quilômetros de acesso difícil, de estrada de chão, de produtores descapitalizados, né? Foi levantada a questão da viabilidade econômica também, né, dos sistemas, de não ter o foco da segurança alimentar, né, que é importante ter o sistema ali como a farmácia da família, como o supermercado da família, né? Isso foi destacado, mas também teve essa questão também da viabilidade econômica, que foi levantado também no grupo, né? Então, a questão do diagnóstico, da importância do diagnóstico, eu estava concluindo ali no grupo a questão da importância da assistência técnica, né? Assistência técnica, poxa, a gente pega esses projetos de 1 ano, né? Com metas ambiciosas, poucos recursos, né? E como é que a gente constrói uma proposta com uma comunidade para atender os objetivos que aquela comunidade quer, né? E em 1 ano, e esses prazos doidos de editais e projetos que a gente tem. Então, isso é uma limitação de políticas públicas, é uma limitação de um modelo, né, de assistência técnica, né? Então, isso foi destacado também. E eu destaco também até um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é o ProMata, né, o Projeto de Proteção da Mata Atlântica, na quais os técnicos foram contratados simplesmente para extensão florestal, restaurar a Mata Atlântica. Então, eu era exclusivo, eu era um analista ambiental exclusivo do projeto para restaurar a Mata Atlântica. E muitos duvidavam das metas, dos objetivos do projeto, e tendo essa equipe mais direcionada, né, para o projeto, a gente conseguiu ampliar, crescer o projeto. Então, isso eu acho que deve entrar muito em políticas públicas também, que seria amanhã, né? Então, hoje nosso grupo é para discutir a questão dos arranjos, né? Sei da dificuldade, mas seriam os arranjos e os consórcios que vão no objetivo dos sistemas agroserratenses. Aí, Fátima, não sei se eu deixei de abordar alguma coisa que o outro grupo trouxe, né? Se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Para aí a gente abre aqui para o pessoal, para a gente continuar a nossa roda de conversa. Dentro dessa perspectiva de arranjos e consórcios, tem 2 já inscritos aqui, não sei se era do grupo anterior, ou já é para esse grupo. Gabriel, o Fábio Pádula, que é o guardião da reserva, lá da Chapada dos Veadeiros, ele falou também a respeito de que a gente devia, como foi a palavra que ele usou, deixa eu procurar aqui, não é respeitar, mas repetir o que já existe, né? Se nas pequenas propriedades, se o agricultor ele quer fazer renda, ele vai fazer um SAF, mas se ele quer trabalhar com a subsistência, o outro falou que não é, mas o meio de vida, né? Sobreviver da propriedade, então ele vai repetir o que já existe, plantar uma cagaita junto com uma outra. Ele falou uma série de coisas lá, até do alimento lá do lobo-guará, né? E Isso, achei bastante interessante assim, a lobeira, a experiência dele, né, de trazer isso, que já está há 20 anos nessa área, e de outras pessoas também, né, que trouxeram a parte de viabilidade econômica, né, outros que disseram que têm experiência com essa parte de mostrar para os agricultores a questão dos cenários, né, como ficaria, né, e foi bem enriquecedor, assim, foi bastante falado, né, coisa muito boa no grupo da gente. E acho que não tem mais muito a acrescentar. Legal. E uma coisa que foi destacado muito também é a questão dos serviços ecossistêmicos, né? Até para discutir viabilidade dos sistemas, a gente tem que colocar na conta também o serviço ecossistêmico que o sistema está se propondo. Então, isso foi destacado. Da recuperação do solo, né? Recuperação do solo. Recuperação do solo. O Marcos também
trouxe a questão da hídrica, né, do que vai acumular de água, né, nesses solos. De filtração. Sim. De infiltração e etc. Vamos começando nossa rodada aí, gente. Desculpa aí alongar um pouquinho. E aqui já está gravado, atentei com né? o tempo, né? Já está gravando. Tá. Se atentar com o tempo, a gente sabe que com certeza a gente deve desdobrar esse momento num próximo momento. Eu sei que as contribuições são muitas, mas vamos tentar ser o mais objetivo possível. Obrigado, viu, gente? Fica à vontade. Ela está inscrita ou só a mão que está levantada? Tatiana? Oi, não, eu estava inscrita, eu fui uma das últimas a falar antes de vocês entrarem. Pode ter sido um probleminha aqui, desculpa. Tranquilo. Reginaldo Proc, nosso colega aí, fica à vontade. Gabriel, também levantei a mão aqui sem querer nesse primeiro momento, ok? A gente vai, em outro momento, a gente fala. Tranquilo. Eu levantei minha mão aí. O Darcy foi agora. Agora eu levantei minha mão, tranquilo? Obrigado, fica à vontade. Então, eu sou agricultor familiar, moro em Araguacema, no Tocantins, à margem do rio Araguaia. A minha comunidade é 130 famílias, sou presidente de uma associação, e a minha contribuição, o que eu vejo nessa discussão hoje, que a gente que está sendo muito boa, estou me apaixonando pelo Saci, né? A minha esposa falou assim, cuidado, apaixonar demais por esse Saci, não, né? Mas eu já estou apaixonado pelo Saci, e hoje, como um pequeno produtor, como agricultor familiar, como diz a história, no meio desse Saci, o que se deve plantar, o que vem a plantar, até na última fala do companheiro lá no outro grupo, ele falou, o Daniel, na questão, o que a gente tem que se preocupar, entendeu, com a questão do cerrado. E eu tenho essa preocupação. O que plantar? Por exemplo, mandioca dá bem em qualquer solo, tipo de solo? Dá, entendeu? Ele pode ser ácido, pode ser de cultura ou não, mas a mandioca vai bem, né? O gergelim, o amendoim, que são coisas tradicionais, né? Que hoje se perdeu a característica de se plantarem, entendeu? Nas comunidades de assentamento. E acho que eu tenho a certeza de que isso deve ser implantado dentro do SAF, entendeu? Ou dentro do SACI, que deve ser muito bom, com certeza, porque gera renda, né? Gera segurança alimentar. Gergelim, amendoim e outras coisas que no passado se plantava, hoje não se planta mais, né? O café, né? Pode plantar no meio do SACI? Pode, entendeu? E funcionaria muito bom. E as nossas comunidades, nós não temos o café, como mencionei. Mas a gente não encontra gergelim, você não encontra mais o amendoim. Então, está aí a minha contribuição. Obrigado. Legal, Darcy, obrigado. José Ivan, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Uma preocupação que eu venho tendo muito recentemente com a pouca quantidade de literatura e estudos sobre os fungos, de um modo geral, que é um reino interessante, que, dentre os fungos, os cogumelos, que têm um potencial econômico e comercial e também um perigo, às vezes, por causa da ingestão da planta errada, né? Mas os fungos no cerrado, especialmente reproduzidos a partir de madeira caída e a gente fazer um manejo dele do ponto de vista comercial, mas principalmente do ponto de vista biológico, para o sistema radicular. Acho que merece muita atenção, porque o fungo tem a propriedade de desenvolver os que eles chamam de micélios, que são as redes de conexões entre esses fungos embaixo da terra. E preparam o solo. Há pessoas que estudam isso com profundidade, que entendem até que existe um sistema de comunicação de planta-mãe e planta-filha pelo regime dos micélios, com trocas de nutrientes que fortalecem as plantas fracas. É um debate muito profundo, mas eu acho que a gente podia ter alguma literatura, alguma coisa de como manejar os fungos para melhorar o solo logo abaixo.
quais os fungos, quais os cogumelos que podemos e deveremos desenvolver no Cerrado como perspectiva comercial e de fortalecimento do solo. É a contribuição. Legal, Zé Ivan, muito bom essa colocação. Realmente, novas perspectivas, né, de uso sustentável do Cerrado é algo importante. Até coloquei aqui no chat que é um colega do Instituto Federal pesquisando, que é uma pesquisa muito nobre de passagem, que são os fungos para a produção de cerveja, né? Então, ele está estudando esses fungos, fazendo os testes. Ele é mestre cervejeiro e aproveitou a fome com vontade de comer e está pesquisando aí os fungos para a produção de cervejas. Por enquanto, não temos mais inscritos. Alguém queria contribuir um pouquinho? Quem tem alguma experiência aí de arranjos e consórcios que observaram e estudaram e ao longo da trajetória de vocês aí, fique à vontade para contribuir com a gente. Senão, posso fazer uma pergunta provocadora também, caso não tenha. A questão do enriquecimento, né? Se alguns de vocês já trabalharam com o Cerrado, com enriquecimento, manejo e enriquecimento do Cerrado, porque a gente tem muito Cerrado degradado, de baixa diversidade, né? Inclusive, o Cerrado é hotspot, não é à toa, é porque boa parte da sua vegetação já foi suprimida. Aqui em Arinos teve um boom de carvoejamento e na década de 80, então boa parte do Cerrado de Arinos, apesar de ter uma boa cobertura vegetal, 58%, 57% do município é cerrado, a gente tem um problema sério que é cerrados de baixa diversidade, né? Então, é um questionamento de pesquisa que eu venho me trazendo ao longo desses anos. E, né, tem a Luísa aqui escrita, a Luísa. E se alguém tiver algum sentido, quiser relatar para a gente aqui, seria bom, até para eu planejar o manejo, porque eu tenho uma área, né? O próprio professor Reginaldo Proc também, que está aqui no grupo, me ajudou nessa área, de como manejar. Então, estou me planejando para o final do ano para montar um experimento aí nessa área, que é uma área cercada que eu tenho aqui no Campus Arinos, que é para manejo do cerrado. Luísa, fica à vontade. Oi, gente, bom dia. Eu gostaria de contribuir, que o colega falou agora anteriormente a respeito do gergelim, de outras culturas que vêm se perdendo, né? Não vêm se plantando mais. E eu tive uma experiência no Jardim ABC com um colega que formou junto comigo em agroecologia. A gente foi numa propriedade fazer um reconhecimento mesmo, para saber o que ele estava fazendo lá. O proprietário já tinha um plantio de café há alguns anos, há mais ou menos uns 10 anos, já está produzindo café, só que ele está passando por um enriquecimento da área, plantando gergelim, justamente o gergelim, por isso que eu gostaria de falar sobre isso, milho e feijão guandu e pimenta, algumas espécies de pimenta também. Isso incorporando no sistema das linhas do café, já existem. E está dando um resultado bem bacana na melhoria do solo, porque depois que ele colhe o gergelim, o feijão, ele incorpora a palha, o resto da cultura no solo, então está tendo uma melhoria, está tendo uma economia de água. A gente vê os micro-organismos, sabe? Tudo, a cor do solo mudando, ficando mais escura. E, assim, é um processo lento, né? Eu não sei, mas a gente procura pensar que, imagina, se todo mundo fizesse isso, né? Seria uma grande melhoria, porque ele está conseguindo tirar até a pimenta para poder vender, comercializar, uma coisa que ele não tinha. O feijão guandu, ele também falava que as pessoas estão procurando muito pela semente do guandu. Então está tendo uma troca muito boa. Antes que era só café, né? Então está evoluindo o sistema. O sistema reverso, né? Estava no sistema, né, convencional e revertendo para um agrocerratense, né? Também é um instrumento importante também, essas alterações, né? Essas mudanças. Por enquanto não temos inscritos. Se alguém quiser ficar à vontade. Proc, fica à vontade. Gostaria. Opa, desculpa. Sandra. Vamos levar aí, Proc, depois Sandra, pode ser? Pode, claro. Eu penso que, como caso específico que o professor Gabriel lembrou aí, que é o projeto que está sendo desenvolvido no campus, que é o cultivo do baru em linhas, que é uma cultura
que já foi comentada aqui algumas vezes, e que aqui na região tem sido realmente uma espécie assim, muito interessante. Com poucos anos ela já começa a produzir e você tem uma saída muito grande hoje para comercialização. Então, mais e mais os agricultores estão plantando essa espécie aqui na região. E no caso, você enriquecer essas linhas, como aquele sistema filho que a Embrapa desenvolve. No caso, a Embrapa desenvolve esse sistema filho, mas assim, é um pomar, né? Não tem exatamente a ver com o cerrado, mas aquela ideia assim do arranjo produtivo em linhas de 6, 8 metros, mais ou menos, e cultivar nas entrelinhas. Eu penso que nesses processos de, digamos, uma é o que o Gabriel comentou, vamos enriquecer uma área, né? Então, você pode enriquecer com espécies do cerrado, que seriam fruteiras, por exemplo, ou baru. Mas o outro também é aquela questão, assim, a pessoa tem ali a propriedade e ela tem uma área de manejo mais intensivo. Ela tem aquela área de manejo mais intensiva. Então, acho que as espécies de adubação verde, no caso do guandu, por exemplo, principalmente o guandu arbóreo, que produz uma biomassa muito interessante. As espécies ornamentais também, você pega, por exemplo, a helicônia, espécie que produz uma grande quantidade de fitomassa e pode ser triturado, né, no segundo momento. Foi comentada essa questão dos fungos no solo, né? Então, o ambiente propício para os fungos vai ser aqueles solos que tem assim uma agregação adequada, né? Que tem ali, que não esteja compactado, muito compactado. Então, o certo é que o manejo adequado desses solos vai contribuir para o desenvolvimento da vida no solo, né? Mas as micorrizas, por exemplo, podem ser utilizadas na hora da produção das mudas, né? Ou mesmo aplicadas no solo, como um exemplo assim de uso dos fungos assim diretamente. Uma outra coisa também bastante interessante é o uso dos micro-organismos eficientes, coletar na própria floresta, né, na mata, no cerrado, os micro-organismos e fazer a aplicação, ou mesmo comprar algum produto comercial nesse sentido, né, que também tem bactérias e fungos, né? Mas é isso, a princípio, né, acho que assim, tem que considerar também essas espécies de uso já bastante consolidado, como é o caso, por exemplo, da mandioca, né, bastante cultivada, e mesmo em regiões mais secas, essa mandioca, ela pode ser... A gente teve uma experiência, dia desses, nós visitamos aqui o local, e o pessoal tem os solos muito arenosos. Isso também é uma característica muito importante a ser considerada aqui no Cerrado, esses municípios que você tem esses solos muito arenosos. Então, são solos assim, bem mais secos e que dificultam o desenvolvimento de muitas culturas, né? Então, esse recorte também dos tipos de solo acaba sendo muito relevante nessa avaliação de quais espécies utilizar, né? Mas, a princípio, meus cachorros aqui estão querendo participar da reunião também. Muito obrigado. Obrigado, Proc. Sandra, fica à vontade. Eu só queria reforçar aqui, porque na rodada anterior a gente levantou uma série de espécies aqui, né? O grupo, foi muito rica a discussão, e aí eu queria reforçar para a gente tentar... Eu sei que depende de cada caso, tem uma série de fatores, acho que vocês já trouxeram essa discussão muito do grupo anterior, mas a gente tem aí uns 10 minutinhos, né? E eu queria ver o que a gente consegue pensar nessa questão mesmo, das plantas que a gente propôs, que a gente citou, que a gente discutiu no grupo anterior, quais que a gente vê, né, possibilidades de, como colocado aqui no grupo, de serem plantas companheiras, né? Para a gente ter um pouco dessa resposta aí de quais são os arranjos, as possíveis combinações de plantas aí entre nativas e exóticas. É só isso que eu queria colocar. Provocar o povo aí. Legal, Sandra, obrigado. Pessoal, vamos lá então, foram cutucados aí, ó. O que vocês podem trazer para a gente aí de propostas, de vivências que vocês
Opa, bom dia, vocês estão me ouvindo? Só um momento, só para... Desculpa atrapalhar. Só para destacar que tá faltando 5 minutinhos para a gente ir para a sala principal. Legal, Tainara, obrigado. Conseguem me ouvir, legal? Sim, estamos sim. Primeiramente, bom dia a todos aí. Prazer estar aqui. Parabenizar aí os organizadores aí, que convidam essa galera aí para debater esse tema. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu estou tendo aqui próximo de casa, um terreno baldio. É um terreno até onde o pessoal costuma jogar lixo, acumular entulho. É um terreno meio abandonado. É preciso dizer que não estamos escutando. Vai estar um pouco baixo. Sério? Pode ser um problema no meu microfone. Agora melhorou. Ficou melhor? Tem que falar mais perto do microfone. Falar um pouco mais perto. Então, compartilhar a experiência que eu... Sim, compartilhar com vocês a experiência que eu estou tendo aqui próximo de casa. Lá, eu estou fazendo um consórcio com algumas espécies nativas, como o guandu, uma espécie nativa como o jatobá, o pequi, o jerivá, o cajuzinho do cerrado também, a lobeira. E nesse sistema, eu estou lá há uns 2 anos, também tem feijão de porco, e dentro desses 2 anos eu fiz alguns consórcios lá, com milho, com feijão, com abacaxi, tem bananeira. E lá eu percebo que mesmo na época, quando não chove, como está bem seco, o sistema ainda ele continua muito verde, principalmente com feijão de porco, fazendo a poda, tirando os ramos florais e tirando o broto que cresce para cima, que eu não sei o nome. E o sistema ele fica bem verde o ano inteiro com esse consórcio. O milho ele cresce muito bem também lá. E é muito interessante ver também como a lobeira, que ela aceita boa poda também quando a gente tira os ramos florais e ela rebrota muito forte. E ver como o sistema ele se comporta bem nessa sombra dessas plantas nativas, né? Como também o jatobá, ele cresce muito bem embaixo da bananeira. E é muito interessante ver esse consórcio, como eles crescem bem na sombra um do outro. E quando um atinge um patamar mais alto, os outros se comportam bem embaixo dessa sombra que eles produzem. E aí, fazendo essa rotação de ciclo também é muito interessante. Ô, Daniel, por favor, você pode repetir o início das espécies, além do jatobá que você falou, porque eu só consegui pegar o jatobá de árvore. Sério. E o jerivá, Tá. Lobeira, Caju do cerrado. Cajuzinho do cerrado, caju. É difícil até lembrar. Feijão de porco, essas outras eu anotei tudo. Sim, feijão de porco. Aham. Sim. Lobeira também, né? É muito interessante. Lobeira, bananeira, Eles abacaxi, crescem. milho, feijão gandu, feijão de porco. Sim, abacaxi. Certo. Tem a bananeira também nesse sistema. E também tem a hortelã. A hortelã ela cresce muito bem. É interessante ver como ela fica seca na época da seca, né? Mas mesmo sem irrigar, sem adubação, ela resiste todo o período da seca, perdendo todas as folhas. E quando volta a chuva, ela rebrota novamente, fica verde, fica linda, floresce. É muito interessante perceber isso também. Como se fosse a hortelã sozinha, eu acredito que ela não resistiria ao tempo da seca, né? Mas como ela está ali consociada com várias outras plantas, várias outras espécies que protegem, que com a poda retorna essa biomassa e essa água para o solo, consegue todas as plantas passar pelo período da seca muito bem, sem precisar de adubação ou de irrigação. E qual é o tamanho dessa área, Daniel? Aproximada. São 10 por 10, 100 metros quadrados. Legal. E é isso. Legal, Daniel, obrigado. Esse restinho de tempo aí, mais alguma experiência, algum consórcio, alguma experiência que pode ser trocada. E a respeito do enriquecimento, que fez a pergunta lá, alguém já teve alguma experiência com manejo de enriquecimento de cerrado? Ainda. Se o sistema agroflorestal em si já tem poucos estudos, né, mais adaptado aqui para a realidade do cerrado, enriquecimento, então, é uma coisa, com certeza, menos ainda, né? Porque temos uma dificuldade, né? Porque é muito complexo pegar já uma vegetação que está em estágio de regeneração e manejar essa vegetação, né? Para poder produzir produtos, serviços, né? Alimento. Alguma experiência? O pessoal aqui está tudo quietinho. Chico Delano, cadê o Chico Delano? Chico Delano, tá aí escondido aí o Chico Delano, ó. Nosso parceiro, meu vizinho aqui de Uruana agora. Saiu do DF, veio aqui para o Noroeste. Aí, ó.
Você quer falar, Proc? É isso? É no Reactions aí, ó. Reactions, tá bom. Mas beleza, bem, a questão do café também que foi citado, eu acho interessante, principalmente assim, considerando árvores caducifólias, que vão cair as folhas e que vai dar um sombreamento menor no período que o café vai estar florindo. Então, assim, realmente no Cerrado você tem essa possibilidade. E a gente anda por aí, a gente vê, para quem anda por aí, vamos dizer assim, né? A gente vê assim que o café ele estava presente muita gente cultivava um pouco de café, né? Então, uma cultura que tem um comercial considerável, o agricultor tendo essa diversificação, ele tendo algumas centenas de pés de café, certamente, né, vai gerar uma renda, e ainda mais se tiver umas gotinhas d'água, se tiver alguma irrigação, né? Mas se pensar em zero de irrigação, com certeza, manejando a fitomassa, você vai conseguir produzir um pouco de café sombreado, né? Café sombreado. E também, assim, acho que havendo água, a bananeira realmente é uma espécie incrível, porque ela produz muita biomassa, segura muita água, assim, quando você corta ali as bananeiras e tal. Então, havendo água, pensando assim em sistemas agroflorestais do Cerrado, sem dúvida nenhuma, a bananeira tem que estar presente, né? E é uma geração de renda de curto prazo, né? Uma geração de renda de curto prazo. Acho que assim, o abacaxi também é bom, mas como a gente teve uma experiência, bem, tem que ser irrigado ou por exemplo, sombreado, né? Talvez se tiver um pouco sombreado com a mandioca, por exemplo, né? O consórcio abacaxi-mandioca é uma possibilidade, né? E como foi... então, esses plantios que têm entrelinhas largas, pode aproveitar o período assim, das águas, né, para plantar milho, feijão, como foi comentado, né? Culturas de ciclo curto. E também usar e abusar desses adubos verdes, né, que certamente vão contribuir bastante. Para finalizar, uma espécie que eu estou bem interessado atualmente, estou com 30 mudas assim, em desenvolvimento, é a pitaia. É uma espécie que tem um valor comercial bem interessante. Hein, Gabriel? A gente até viu o Nardelli, o agricultor aqui da cidade, dia desse, falando sobre a pitaia, ele cultivando pitaia numa região de solo totalmente arenoso e sem irrigação, e ele ainda consegue produzir para vender. Então, é uma planta bem interessante, demanda assim, alguns cuidados, mas ocupa um espaço pequeno e tem uma produtividade bacana, assim, né? É uma espécie que eu acho que deveria ser agregada. Outra também é a jabuticaba. Apesar do hoje você tem assim, a jabuticaba por estaquia, né, ou por alporquia, então ela começa a produzir mais cedo. Mas mesmo uma jabuticaba que vai demorar aí 10 anos para produzir, tendo um sistema, pensar no médio prazo, no longo prazo, porque uma jabuticabeira tem seu lugar, né? Como foi comentado, tanto nesse sentido que você comentou, Gabriel, de ser assim um local para a pessoa ter a segurança alimentar, mas também para comercializar. A Copa Base mesmo aqui em Arinhos trabalha com a polpa da jabuticaba, né? A pessoa, de repente, não vai colocar trocentos, mas é certo que está fazendo ali um pé de meia, está fazendo uma poupança para o futuro, né? Vamos pensar numa espécie dessas, né? Acho que o caju também é uma espécie que vai muito bem aqui, né? Porque a gente vê aí nos lugares, o pessoal nem irriga. E uma espécie que é para finalizar, né? Uma espécie que é mais do semiárido, mas que a gente vê aqui em Pintópolis, em Urucuia, porque o solo é muito arenoso, né? Já tem essa transição para caatinga, mas a gente vê muito umbu, né? Um pouco de umbu. Não sei se esse umbu foi plantado ou se é nativo. Eu sei que o pessoal aqui, e essa é uma espécie tão bacana, né? Que de repente também devesse receber um pouco de atenção nessas áreas de cerrado, principalmente que são mais arenosas, né? Que tem mais seca. Ok? Tá, Proc, obrigado, viu, gente?
Falta um minuto para a gente voltar, né? Foi destacado aqui no chat a questão do café sombreado aqui no Norte de Minas, a questão da mandioca, a hora para nobres também, né? Então, o pessoal está contribuindo, concordando, né, com o que foi falado aqui e algumas outras espécies que estão sendo citadas aqui no chat. Sandra, já antes quer fazer algum fechamento aqui do grupo? Ok, alguém quer dar a última colaboração? Faltando aí poucos segundos. Acho que o Delano está aqui fazendo um relato aqui no chat também. Mas é um textão aqui, se ler vai cortar. Então, pessoal, agradecer as contribuições aí. Vamos agora para o nosso grupão, juntar todo mundo lá e vamos continuar essa interação positiva aí. Agradecer a contribuição de todos aí, né, de todos também. E estamos aí retornando para o grupão e vamos que vamos, né? O desafio é grande, o caminho é longo, somos poucos, ninguém larga a mão de ninguém, porque o caminhar aí é desafiador. Beleza? Acho que é isso mesmo, né? Estão indo. Estamos só aguardando a abdução agora. Ou corta a sua fala ou você fica esperando ir. Eu vou fazer uma pequena contribuição em relação Agora marcou um minuto. Que o Walter Matrangolo, pesquisador da Embrapa aqui de Sete Lagoas, milho e sorgo, tem feito consórcios muito interessantes com a cratilha argêntea, milho, né? Crioulo, e os milhos crioulos, né? A gente resgatar as sementes crioulas e fazer consórcios interessantes. A cratilha é uma planta incrível que vocês podem pesquisar, ela é nativa do Cerrado, inclusive, e serve para alimentação animal, pasto apícola, fertilização, adubação verde, dentre outras, recomposição de áreas degradadas. Eu acho Como que é o uma planta... nome, Cristiane? Desculpa. Cratilha argêntea. Tá. E Nós o fizemos Walter um pequeno plantio aqui no é o pesquisador. E ele envia sementes, né? Embrapa Sete Lagoas Milho e Sorgo, ela envia 100 gramas de semente, porque para